Olá, muito boa tarde, bem-vindas, bem-vindos aí à nossa live 6 da jornada 10 razões para atingir. Então, nosso bom motivo número 6 se trata de pesquisa e desenvolvimento de produto, tá? Então, meu nome é Vanessa, sou fundadora da Pano da Terra, sou engenheira agrônoma, tenho esse trabalho de levar, informar aí o pessoal que está começando do zero, né? A função aqui desse canal, desse Instagram, é essa, né? Contextualizar esse tema e essa jornada, né? Atingimento natural na moda, 10 razões para atingir, é um aquece aí para o nosso curso gratuito que começa na segunda que vem, tá? Então, se vocês não estão inscritos, no link da bio do Instagram tem um botão para se inscrever, tá? No final da live, eu deixo aqui também no Face, no YouTube, o link de inscrição para quem por acaso está aí e não está inscrito ainda, tá? Então, na próxima segunda-feira começa o nosso curso gratuito. O curso gratuito é composto por 3 aulas gravadas e para cada aula vai ter uma live para tirar dúvidas, tá? Então, as aulas, por serem gravadas, vocês podem assistir no horário que desejar, nessa janela de tempo que é o evento, tá? Que vai do dia 17 ao dia 23, tá? Então, nesse espaço de tempo, vocês têm aí para assistir as aulas. Vai ter certificado, mas para obter o certificado tem que cumprir 2 tarefas propostas, tá? Uma em relação à parte teórica e uma em relação à parte prática, certo? Além disso, a novidade dessa edição do curso gratuito é que ao longo da semana que vem a gente vai ter também a semana Atingimento Natural na Prática. Então, concomitante ao curso gratuito e as lives para tirar dúvidas aí em relação às aulas do curso, a gente vai ter lives nesse mesmo horário que está sendo a jornada, com algumas práticas que envolvem aí o tingimento natural, que é para contribuir com o curso, tá? Porque o curso ele é compacto, então né, nem tem na proposta de 3 aulas como trazer tão aprofundadamente, então a gente vai fazer essa semana de lives práticas, tá? Para complementar o curso gratuito, para solidificar, sedimentar ainda mais o conhecimento, tá? Porque no começo, aí nas primeiras práticas, é realmente muita informação para absorver, tá? Em uma semana aí. Então, eu sugiro que, além de assistir as aulas gravadas e fazer as atividades, as práticas, assistir também as lives práticas para contribuir e vocês tirarem o melhor aproveitamento do curso, tá? Bom, mas hoje, então, estamos aí na live número 6, iniciando a segunda semana da nossa jornada 10 razões para atingir. A semana passada, então, já tivemos 5 lives onde nós falamos sobre produtos com pegada ecológica, produtos que promovem restauração ecológica, produtos que conscientizam consumidores, sempre pensando, né, em produtos aí com tingimento natural, né, com uma proposta de sustentabilidade na sua concepção, tá? A live 4, então, produtos que geram renda local, sobretudo para mulheres. E a live 5, então, a nossa razão 5, o baixo investimento inicial que o tingimento natural requer. Então, para quem quer começar do zero, não demanda aí um alto investimento para começar a atingir de fato. O principal investimento, e eu coloquei isso na live de sexta, é em conhecimento, em aprender, em treinar, né, em começar a fazer mesmo. Que assim como a culinária, né, por mais que a gente se aventure num prato ou outro e que fique muito bom, para a gente, digamos que cozinhar para fora demanda uma certa prática. Então, funciona mais ou menos parecido. Então, há uma demanda maior, um investimento maior que a gente precisa no início em conhecer mesmo as técnicas e principalmente em praticar elas, tá? Porque também só na teoria não leva a gente a lugar nenhum. A gente tem que colocar em prática até para absorver melhor os conceitos teóricos do tingimento, tá? Bom, então começamos hoje com a segunda semana, falando sobre, né, a nossa sexta razão, oportunidades para desenvolver pesquisa e produtos para melhorar a performance dos corantes naturais, tá? Porque, inclusive, uma das grandes objeções para quem
não conhece direito, ou mesmo para quem já tinge, mas não foi muito a fundo nos conceitos teóricos, talvez, né? Está aí com uma boa bagagem prática e baseada na prática, pode ser que entenda dessa forma, de que o tingimento natural não é algo que seja possível de escalar, de se praticar em escala industrial, em grande quantidade, tá? Tenho certeza que isso é uma objeção, e eu não estou dizendo aqui que tudo são flores, tudo é um mar de rosa, e que dá para fazer tudo com tingimento natural. Vocês vão ver na semana que vem, sobretudo nas aulas 1 e 2 do curso gratuito, a parte teórica que envolve as moléculas corantes naturais, né? Vocês vão entender o que é um corante sólido, por que é sólido, tá? E como variar cores em cima de corantes sólidos, tá? E outra objeção, além dessa de se é ou não escalável, é se o tingimento natural desbota, né? Um mito que todo tingimento natural desbota já na primeira lavagem. E vocês vão ver no curso que isso está muito atrelado ao corante, à molécula corante, do que a toda a proposta do que é o tingimento natural em si. Tá? Então, não tem tanto a ver com as técnicas, se usou ou não fixador, mas com as moléculas usadas. Tem moléculas que não são sólidas, que sim saem na primeira lavagem. Tem moléculas que aguentam muitas lavagens, mas em algum momento, com excesso de lavagens, com produtos químicos muito fortes, aquilo vai desbotando. Assim como o tingimento sintético, que embora mais durável, também acontece isso se a gente não cuida da roupa, tá? Então, em primeiro lugar, isso, tem esses mitos que envolvem o tingimento natural, tá? Mas também não estou dizendo aqui que é tudo fácil, né? Que funciona de todo jeito, enfim. Senão, a gente nem teria saído do natural para o tingimento químico, né? E falando em tingimento químico, eu vejo que a questão é justamente essa. Quando se tentou iniciar, né, quando se começaram estudos aí com corantes sintéticos e se começou a trabalhar com esses corantes sintéticos, na verdade o início não foi nem tanto porque eles são mais sólidos, mas porque o sintetizado se obtinha de uma forma menos perecível, em maior quantidade, a um custo mais barato. Tá? Essa foi a lógica inicial do grande boom do tingimento químico, tá? Não foi nem porque eles eram muito assim tão mais sólidos, até porque os primeiros corantes químicos, né, industriais, que, né, fizeram nascer toda essa indústria de tingimento têxtil química que tem hoje, esses primeiros corantes foram sintetizados a partir das mesmas plantas, os mesmos indivíduos vivos que geravam os corantes naturais da época. Então, por exemplo, o primeiro corante a ser sintetizado foi a lisarina, que é o mesmo corante, a mesma cor da madre ou ruiva dos tintureiros, que é um corante natural, uma planta, né, antiguíssima, com uso antiguíssimo, né, até na tumba de Tutancâmon tinha um cinto colorido com madre, né, datado de em torno de 1500, 1300 a.C., mais de 3.000 anos, por exemplo. Então, o primeiro cientista que sintetizou um corante natural foi o William Perkin e que sintetizou, então, a lisarina. Então, é a mesma molécula, é a mesma substância, porém, ela foi sintetizada em laboratório em vez de ser produzida pela planta, pela genética da planta, tá? E a mesma coisa o índigo, né? Então, ali pelo final do século XIX, início do século XX, lá por 1900, mais ou menos, o Adolf von Baeyer também sintetizou o índigo, né? A molécula indigotina, né? O azul, enfim, é a mesma substância que se pode obter da planta, porém é mais pura porque é sintetizada em laboratório. Então, há um rendimento maior, porque na planta, até eu costumo falar muito isso com as alunas, quando a gente vai calcular a concentração da nossa tinta, na verdade, o que a gente está fazendo é calcular a concentração de matéria-prima e não de corante especificamente, tá? Justamente por isso, porque ali na planta a gente não tem certeza exatamente quantas moléculas da cor especificamente a gente tem. E tem outras substâncias, obviamente, que são extraídas junto a partir de uma folha, de uma raiz, né? Então, por exemplo, os índigos mais puros que a gente compra se aproximam aí de 48%, 50% do pigmento mesmo, do azul mesmo.
tá? Já numa molécula sintetizada, a gente tem aquele corante puro. Isso significa um rendimento melhor, tá? Então, lá no início, não foi nem tanto porque duravam mais, porque se tratando das mesmas moléculas, elas sofrem as mesmas ações de degradação, né, que prejudicam essa cor, que vocês vão ver também no curso gratuito da semana que vem. Só que aí o que acontece? Com a Revolução Industrial se focou muito na química em geral, né? Então toda a indústria ela é baseada nessas tecnologias para tornar mais eficientes todos os processos, falando de tudo, né? Então, os alimentos, eles duram meses, anos até nas prateleiras, os enlatados, tudo para conservar, para prolongar, né? E com o tingimento a mesma coisa, né? Com as cores a mesma coisa. Então, a gente tem hoje essa ideia de que o tingimento, a cor, ela precisa ser durável, sólida, né? Que ela vai aguentar 1 milhão de lavagens. Mas, às vezes, nem a fibra, nem aquela peça de roupa é feita para aguentar tanto, né? Mas a gente quer que a cor aguente, né? Então, às vezes, aí uma peça de roupa, uma malha feita aí para durar 10, 15, 20 lavagens, quando muito, nem precisaria que a cor durasse tanto tempo, já que nem a própria malha, nem a própria fibra é feita para durar tanto, mas a gente ainda tem essa ideia, né? E quando a gente fala de durar, de fazer durar a cor, não necessariamente a gente está falando de que a cor não dura porque ela fica soltando na água, não é isso. Isso é falta de fixação. Quando a gente está falando de durar a cor, é que ela não sofre alteração em função de pH, a luz, né, o pH lá do sabão que a gente vai usar para lavar, a luz que ela vai receber, tá? O oxigênio também, por serem moléculas vivas, o oxigênio vai influenciar na solidez, né? Então, o que a gente chama de solidez não necessariamente é a particularidade de se fixar, mas é a particularidade daquela cor se manter daquela cor, não trocar de cor ou não sumir, ainda que aquelas partículas ainda estejam ali. Que é o que acontece, por exemplo, nos tingimentos com beterraba, com o hibisco, é muito claro isso. A gente tinge com hibisco e no momento da primeira lavagem ele sai do rosa, do vermelho para um cinza, mas ela continua lá, a substância que a gente fixou continua lá, então não foi questão de que saiu, não fixou e foi embora, tá? Isso é outra coisa, mas a molécula, ela não aguentou esses fatores e trocou de cor. Mas, além disso, então, toda a indústria, ela foi trabalhando no sentido de garantir que a cor permanecesse da mesma cor e que se fixasse por muito tempo, tá? E por isso que se usam, além dos corantes químicos, se usam outras substâncias, muitas delas metais pesados, para fixar nas fibras, tá? Para permanecer essas substâncias nas fibras, tá? E às vezes, como eu disse, às vezes a roupa nem aguenta tantas lavagens, né? A roupa em si, estruturalmente, nem aguenta tantas lavagens, mas a ideia de que a cor precisa aguentar até a fibra desaparecer no mundo, né? A ideia geral é essa, tá? Então, passada essa contextualização aí do que se tem hoje, como que a indústria se desenvolveu, eu quero trazer outra questão. Como a indústria seguiu esse caminho como um todo, não apenas a indústria têxtil, né? Como eu falei, os alimentos e tal, e que, inclusive, assim como o tingimento sintético é prejudicial ao meio ambiente, muitos alimentos mais processados, né? Porque um alimento industrializado, ele pode ser saudável. Por exemplo, o feijão veio da lavoura, na medida que ele é limpo, ou seja, é selecionado ali para ter só os grãos de feijão, os melhores grãos de feijão, é embalado, e a única coisa que tem para preservar ele é aquela embalagem em si, seja vácuo ou qualquer tipo de embalagem. Isso é uma industrialização, mas não alterou, não processou. Agora, todos os embutidos, enlatados, a linha de biscoitos, que tem 1 milhão de componentes aí que a gente não nem entende o que é, porque, né, de tanto nome estranho que vai ali, isso são alimentos processados. E assim como os têxteis aí muito, né, dessa indústria mais agressiva para o meio ambiente, esse processamento também é para o nosso organismo, né? Então, toda a indústria como um todo caminhou nesse sentido, no sentido de processar, de tudo muito durável, né, tudo muito químico, principalmente, para seguir essa maior durabilidade, tá? Primeira coisa é isso. E sim,
Pensando em tingimento natural mais artesanal, a gente vai ter aí muitos corantes, muitas fontes de cor, cujas cores não se mantêm. Como eu falei do hibisco, né? A beterraba, enfim, frutas vermelhas em geral, não se mantém, tá? E, por outro lado, a gente tem cores extremamente resistentes, tá? Eu falei muito da araucária aqui a semana passada. A araucária, por experiência, assim, de fazer lavagens, ela é um corante que é bem resistente a lavagens, mas num determinado momento ela também vai dando aquela esmoecida, tá? Como, inclusive, acontece com tingimento sintético se a gente lava de forma agressiva. Eu estou falando de lavagem agressiva, tá? De 20 lavagens com sabão em pó comum na máquina de lavar roupa e a cor ainda tá ali satisfatória. Tu vê que deu uma desbotadinha, mas dá para usar ainda, tá ok ainda para usar. Mais ou menos assim. Então, a gente tem essa gama aí de moléculas que são extremamente resistentes e moléculas que nem tanto, e outras que não vale nem a pena cogitar, pelo menos não nessas técnicas artesanais. E aí que eu quero trazer o seguinte, né? Então, aquilo que eu falei no início de que não é escalável, tá? Eu vou trabalhar com isso, mas eu não vou poder crescer, não vou poder produzir em grande quantidade. Em primeiro lugar, eu vejo muito que o tingimento natural tem uma afinidade com iniciativas de pegada slow. Então, automaticamente, você não vai produzir, né, em escala industrial 1 milhão de peças por dia, tá? Então, mesmo hoje, uma iniciativa que é exemplo, assim, a ser seguido, que é a Flávia Aranha, que tem um processo artesanal, digamos que industrial, mas industrial nessa linha que eu falei do feijão, né? Um comparativo tosco aí, né? É industrial, mas segue sendo um processo natural, artesanal, tá? Só que ele é industrializado no sentido que tem toda uma estrutura para fazer isso de uma forma legal, trabalha com pesquisa em cima daquilo e tal, tá? Isso é uma coisa. Mas, quando a gente fala da indústria, a gente geralmente pensa no fast fashion, que aí são produzidas centenas de peças, né, coloridas, tingidos, né, toneladas de tecido, talvez por dia, numa indústria deste porte, tá? E talvez o tingimento na forma natural, puramente natural, na forma como a gente vê hoje nesse modelo artesanal, talvez não, ele nunca atinja isso, tá? Mas existem possibilidades da gente trabalhar essas moléculas naturais, quimicamente, de forma que elas possam ser usadas também nessas iniciativas, lembrando que, nesse contexto, a gente falou toda semana passada, o legal, o bacana é também a gente botar um freio no fast fashion, né? Mas também é um pouquinho complicado você imaginar, num mundo como hoje, você fazer tudo, né? Voltar tudo ao artesanal, né? Também não vamos ser hipócrita aqui para dizer que isso vai acontecer ainda mais da noite para o dia. Então, um meio termo se configura numa solução interessante, tá? Numa solução mais plausível, tá? E lembrando também que problemas complexos não vão ser resolvidos com uma única solução. Não é só o tingimento natural que vai resolver todo esse problema, porque há muitos fatores envolvidos, tá? Não é só o tingimento que é problemático, tá? Mas um problema complexo, ele demanda de um conjunto de soluções, não vai ser uma coisinha que vai resolver todo o problema. Então, nesse contexto, investir em pesquisa científica para desenvolver produtos menos impactantes, produtos híbridos, que a gente chama de corantes híbridos. Por exemplo, a clorofila, num tingimento natural, ela não aguenta, e por isso que é tão difícil a gente conseguir um verde, tá? Até postei um videozinho hoje sobre isso. É difícil conseguir um verde, embora seja a cor mais abundante da natureza, tá? O verde é o que mais tem, no entanto, não tem solidez, aquilo não fica, você vai, antes mesmo de ir para o tecido, aquela cor já não é mais verde, tá? É difícil ainda mais um verde intenso, um verde vivo, tá? Então, a gente usa de outros artifícios para conseguir o verde. Entretanto, uma molécula de clorofila modificada, onde você inclui ali, agrega a ela uma molécula de cobre, já torna ela mais resistente à luz, à faixa de pH, a temperatura, tá? Então, a gente segue com uma molécula natural modificada, porém que permite ela ser usada
no tingimento têxtil, tá? Inclusive, eu tenho uma blusinha verde tingida de clorofila de uma malha que já é comercializada por uma empresa que vende tecido em grande escala, que é a Malhas Menegote. Eu não sei se vocês já ouviram falar. A Malhas Menegote, então, tem uma linha de tecidos com tingimento natural, tá? Então, é possível, quando a gente trabalha essas moléculas, que elas durem mais, tá? E aí eu vou trazer aqui alguns exemplos de estudo que são raros, e aí que eu trago, assim, mais uma razão para atingir essa oportunidade, tá? Porque eu vejo como oportunidade. Nesse contexto de mundo onde as pessoas estão percebendo uma necessidade de mudança que já é para ontem, né? Então, eu entrei para agronomia lá em 2002, tá? E eu, durante toda a minha graduação, eu sempre fui do lado agroecológico, ecologista e tal. Então, sempre estive muito ligada a questões ambientais. Na verdade, antes da faculdade, no ensino médio, lá no ensino fundamental, eu já era uma mini ambientalista. É claro que, né, com 14 anos a gente não tem noção de nada, a gente acha que preservar é só reciclar, né? Reciclar lixo, reciclar plástico, não é isso. Eu me lembro, né, dessa época aí do início dos anos 2000, de que, se a gente não parar tudo agora, em 2030, não sei o quê, gente, 2030 tá aí. E o que está sendo feito, sabe? Então, as pessoas estão percebendo a urgência que é iniciar com boas alternativas, iniciar com boas práticas. E eu vejo como oportunidade porque, além da gente estar tentando seguir um caminho melhor, tem muita coisa para se estudar e desenvolver em cima disso. A necessidade está aí, a demanda está aí, a gente precisa mudar a nossa forma de produzir, a gente precisa mudar, a gente precisa reduzir impactos, a gente precisa regenerar áreas, né? A gente precisa restaurar, né? Fazer restauração ecológica, seja de que bioma for, de que formação vegetal for, seja de campo, de floresta, de savana, né? A gente fala muito de Amazônia sendo detonada, mas o Cerrado, já faz 2 décadas que está indo embora. O bioma Pampa, nas últimas 2 décadas, está indo embora. O Pantanal, Caatinga, não é só floresta amazônica, sem contar a Mata Atlântica, que desde 1500 está sendo devastada e que a gente tem aí um fiapo de restinho de Mata Atlântica, né? Então, a demanda está aí. Precisamos fazer diferente, precisamos construir uma nova forma produtiva de gerar renda, não só produtos, de gerar renda de uma forma mais limpa. Também não adianta a gente ser hipócrita de que os produtos têm que ser perfeitamente limpos, mas isso não alimenta, não sustenta as pessoas que estão ali trabalhando com isso, tá? Então, há uma demanda por tecnologia melhor. Então, é isso que eu trago como mais uma razão para atingir, porque quando a gente se coloca nesse caminho, quando a gente tenta, a gente começa a fazer, é que quando a gente põe, né, entra em campo, que a gente vai identificando gargalos, problemáticas, e é a partir do surgimento de problemas, gargalos, dificuldades que surgem soluções. Enquanto ninguém olha para o problema, enquanto todo mundo acha isso não funciona, isso desbota, isso não vai aguentar 10 lavagens, como se a própria roupa fosse aguentar 10 lavagens, né? Enquanto ninguém parar e tentar e buscar solução para aquilo que não funciona, para além daquilo que funciona naturalmente, artesanalmente, que dá para fazer muita coisa só com o artesanal, mas enquanto a gente não parar para buscar soluções, a gente está parado, né? Então, o começar a atingir, o começar a fazer é que começam a surgir problemas, obstáculos, demandas, e a partir delas é que surgem as soluções, tá? E hoje, até comentei agora há pouco, são raras as iniciativas, os trabalhos científicos, pesquisas científicas que avaliam isso. Não é um cientista que vai resolver todos os problemas, não é um acadêmico lá no seu mestrado, lá no seu doutorado que vai resolver. É tendo muita gente pesquisando aqui e ali, criando soluções, tá?
porque cada corante vai ser um mundo, assim como é no tingimento industrial, né? Eles não são todos da mesma categoria, eles não usam todos o mesmo fixador, os mesmos agentes que fazem durar tanto. E, na verdade, essa é uma das problemáticas do tingimento químico, é que é tanto produto que depois fica difícil tirar da água. Demanda tanta metodologia e tecnologia diferente que quase inviabiliza a limpeza daquele efluente, tá? Então, cada molécula corante natural vai ter soluções diferentes, e isso demanda gente pesquisando, trabalhando, desenvolvendo soluções. E eu vejo isso como também uma oportunidade de estudo, de novas iniciativas, não só a marca de moda que vai criar uma linha, uma coleção com tingimento natural, como a gente vai também falar essa semana, inclusive trazer 2 exemplos bem legais disso, tá? Mas mais do que oportunidade para tintureiras, para agricultores produzirem tinta, como a gente já trouxe aqui a semana passada, a Rosana, que trabalha na coleta da araucária. Então, para além das tintureiras, das agricultoras, costureiras, designers, enfim, que estão criando esses produtos, para químicos, né, para quem é da área química, ambiental, né, engenheiros ambientais aí para trabalhar a finalização, né, o tratamento de efluentes, que produtos que a gente consegue usar que melhoram o uso de um corante, o desempenho de um corante natural, mas que lá no final, se eles impactam, criar soluções para que isso não aconteça, para a gente fechar aquele ciclo que a gente falava lá na live 1, tá? Então, tem, assim, um mundo de nichos para explorar nesse meio. Um mundo de pesquisa científica para se fazer, porque já são quase 2 séculos que isso foi deixado de lado como algo artesanal, que sobreviveu em culturas tradicionais, tá? Sobreviveu, hoje está ocorrendo um resgate, tá? Mas toda a tecnologia moderna que a gente tem foi colocada no tingimento sintético como a gente conhece hoje, e não em técnicas para melhorar corante exclusivamente naturais, né, para criar soluções para que a gente pudesse ser menos impactante. Então, hoje, só a grande tecnologia que a gente tem no sentido de fazer pesquisa científica já é uma grande vantagem para pôr isso em campo, tá? Tecnologias, protocolos laboratoriais aí que permitem a gente avaliar a nível molecular esses corantes, essas plantas, né, para que elas tenham um desempenho melhor. Há 2 séculos atrás não existia isso, né? Hoje, com toda a computação, enfim, que faz projeções, né? Analisa dados em segundos que os matemáticos levavam, né? Às vezes 1 mês calculando, fazendo teste de significância de pesquisa científica. Então, hoje, a nossa tecnologia, ela permite a gente avançar. Só que está faltando gente para peitar encarar esse tipo de pesquisa, tá? E eu tenho alguns exemplos aqui de pesquisas feitas no Brasil, tá? Vou falar e depois eu vou compartilhar o link da pastinha com esses exemplos aqui, tá? A primeira delas que eu vou falar é da Tereza Campos Viana, que estudou na Universidade Estadual de Minas Gerais, uma dissertação de mestrado, onde ela analisa corantes naturais na indústria têxtil, como combinar experiências do passado com as demandas do futuro, que é exatamente o que eu estava falando aqui nessa live, tá? Então, uma dissertação de mestrado lá de 2012, né? Tem quase 10 anos aí. Então, se hoje isso ainda soa estranho, imagina a 2012 para ela ter tomado essa iniciativa, né? Uma dissertação para uma escola de design. Então, ainda não soa tão estranho porque é uma escola de design, mas eu imagino numa agronomia o quanto soa estranho por ser dessa área, você querer, na sua dissertação de mestrado, trazer um assunto tão novo. Eu quero estudar o desempenho da indigofera, que é uma planta, o desempenho dela para gerar o produto, né? No rendimento dela. Como que eu cultivo, como que eu germino essa semente, qual que é a melhor disposição, melhor arranjo, melhores variedades que rendem mais, menos, tá? Todas essas coisas que a gente estuda na agronomia. Eu imagino como seria estranho, ainda é um acadêmico propor isso para um professor, né? Não, eu quero estudar isso na minha dissertação. A gente sabe que isso na academia também é um pouquinho fechado, então também demanda uma abertura aí de visão da academia em si, não só de iniciativas pessoais, tá? Outra dissertação que tem aqui, eu assisti uma vez uma live com ele, que é o Breno Tenório Ramalho de Abreu. Ele é biólogo e designer, e ele também estudou na sua dissertação, só que não plantas, né? Ele estudou
tingimento, né, a possibilidade de coloração de fibra usando bactérias, né, usando micro-organismos, não apenas bactérias, mas daria para usar fungos, né, além de bactérias, e que o interessantíssimo disso é a economia de água, porque, em tese, bastaria você fazer esses micro-organismos se multiplicarem no tecido como se o tecido fosse a cultura, o meio de cultura, né? Então, eu já trabalhei no laboratório de fitopatologia, então fazia muito isso, né? Quando a gente queria isolar um fungo, uma bactéria, e deixar ele puro, né? Sem contaminação de outros micro-organismos, a gente tinha lá em placa de Petri, né? Um meio de cultura que geralmente era a base de batata, que era esterilizado, enfim, para que só crescesse aquele fungo ali. Dessa mesma forma, é possível a gente cultivar um fungo, uma bactéria na própria fibra natural, e esse crescimento dessas colônias já automaticamente estariam colorindo a fibra, possibilitando, inclusive, a criação de estamparia, ou seja, você compor desenhos com diferentes micro-organismos que ofereceriam diferentes cores. Olha o grau tecnológico que envolveria fazer isso e que, né? O que falta para isso acontecer? Pesquisa, desenvolver método replicável. Eu acho super interessante. Eu me lembro de ter assistido uma live com o Breno Tenório, em que ele falou que quando propôs isso para ser estudado, ele foi visto tipo, sabe, quando a gente propõe algo diferente que nos olham, tipo, você tá louco, né? Além disso, eu até nem peguei o contato dela. No último sábado eu fiz mais um curso. Fiz um curso maravilhoso de estamparia com corantes naturais com a Roberta Kremer, inclusive super recomendo. E uma das colegas do curso, ela comentou, né, e eu trouxe aqui porque achei super interessante também a pesquisa dela, que é a publicação aqui de 2019, também da UMG, tá? Onde ela estudou, né, fez um estudo do tingimento com corante índigo natural para aplicação têxtil, né? Então, da Luciana Machado Coelho Silva, não sei se por acaso ela está aqui, enfim, mas que também é um tema super bacana de ser estudado. Mas são raras essas iniciativas, infelizmente. E aí vocês viram, né, as que eu falei aqui são todos de escolas de design. As iniciativas que a gente tem, né, essas poucas iniciativas que são maravilhosas, né, elas não são diárias, mas pensando assim no sentido de desenvolvimento de produtos. Não estou aqui criticando, pelo amor de Deus, tá? Porque são as únicas iniciativas que a gente tem. Mas além dos colegas aqui que estudaram esses temas em universidades, em cursos voltados para moda, design e artes, que eu acho extremamente louvável e aplaudo, tiro o chapéu para essas iniciativas, mas isso também deveria estar sendo estudado de forma mais aprofundada em outras áreas, engenharia ambiental, engenharia química, a própria engenharia alimentícia, para usar mais fontes naturais de cor em vez de tantos corantes sintéticos que a gente sabe que são cancerígenos, né? Agronomia, engenharia florestal aí para cultivar ou para reaproveitar, né? Então, quanto tanino a gente pode aproveitar ou quanta fibra para produzir tecido a gente poderia aproveitar de cultivos que já existem. Então, além de você criar uma super cultivar de cebola, por que não criar um método, um procedimento para processar aquela casca e também para o agricultor já entender isso como um subproduto que gera renda? Já tecnificar isso, né? Isso está sendo estudado por iniciativas particulares, né? E não estou falando particulares empresa privada, particulares pessoas engajadas, isso que é o pior. Pessoas engajadas, né? Porque instituições privadas, iniciativas privadas que têm muito recurso não fazem isso, né? Deveriam, tá? Então, essas iniciativas legais para além da tinturaria, tipo o Pinatex, a seda do bagaço da laranja, o couro lá da palma mexicana, todas iniciativas particulares que partiram aí do sonho de estudantes, estudiosos dessas áreas afins, design, enfim, que tiveram a força de vontade de fazer diferente. Tá? Infelizmente, não parte como política pública ou institucional da iniciativa privada. Não parte disso, infelizmente, tá? Mas poderia ser uma grande oportunidade, tá? Porque com recurso financeiro aí investido para que muitos cientistas possam trabalhar no desenvolvimento, né, de novas metodologias, novos produtos,
certamente a gente conseguiria avançar bastante. Eu tenho certeza, assim, que a gente conseguiria fazer muita coisa legal com corantes naturais. E mantendo essa tendência, essa linha, assim, de uma geração de renda mais horizontalizada, mais justa, né? Desenvolver uma economia local, e talvez seja por isso que a grande indústria, né, as grandes iniciativas não tomam esse caminho, né? Talvez seja por isso.